Numa madrugada da primavera de 1528, uma frota espanhola zarpou de Cuba, preparada para levar um exército de conquistadores ao litoral da América do Norte, em busca de novas fontes de ouro. Quinta-feira, 14 de abril de 1528, quando desembarcaram. Foi o início da mais desastrosa de todas as expedições dos conquistadores, mas também um dos feitos épicos da história das Américas. Os Conquistadores. Todo mundo é humano. Com Michael Wood. Os espanhóis batizaram a região de Flórida, a Terra das Flores, mas enfrentaram um lugar estranho e perigoso. Naquele verão, mais de 300 conquistadores lutaram contra estes pântanos. Seu líder, Pánfilo de Narváez, era arrogante e incompetente. Eles não tinham intérpretes, ficaram sem alimentos. E o pior, foram atacados por tribos hostis. Os últimos sobreviventes desses povos indígenas ainda estão aqui, os seminoles, que desde então defendem vigorosamente sua independência. Então vocês foram a única nação indígena nos Estados Unidos que jamais se rendeu? Certo. A única tribo que nunca assinou um tratado de submissão. Os elementos da Flórida são aliados muito bons. Os elementos da Flórida são bons aliados? Exato. Cobras e crocodilos eram os que mais assustavam os europeus. Essa gente não conhecia nada da Flórida. Narváez foi incumbido pelo rei da Espanha a descobrir e conquistar a Flórida. Ele esperava encontrar cidades com grandes populações e, é claro, ouro. Mas, em vez disso, ele viu povoações pobres, com pessoas irritadas, exigindo que eles fossem embora. Estávamos aqui antes dos Estados Unidos surgir. Nós nunca desistimos. Hoje pensamos como muitos anos atrás. Eu acho que... Porém, Narváez fincou seu estandarte e tomou posse da Flórida em nome do rei da Espanha. Os índios nunca impõem barreiras. Todo mundo é útil. Por isso, é isso que nós erramos. Vocês são criaturas do Criador, mas vêm de outra terra. No que se refere aos seminoles, a chegada dos espanhóis ainda é uma história recente. Nós fazemos muitos erros e é por isso que não comemoramos, como vocês dizem, o dia do Colombo. Cristóvão Colombo. Como em Cuba. Cuba tem o mesmo tratamento com eles e o país México teve o mesmo tratamento com ele. E o Cristóvão Colombo, dizem, é só um açougueiro. Se pelo menos Narváez tivesse vindo em busca do bem-estar dos índios, escreveu um espanhol, e não para se apoderar de fortunas às custas de muito sangue. Mas suas habilidades não estavam à altura de seus sonhos. Com o outono chegando, a expedição estava à beira do colapso. Agora, esperando apenas escapar com vida, eles chegaram ao mar do sul de Tallahassee. Mas não havia sinal de seus navios.
A frota já os considerava mortos. Com todos famintos e desiludidos, Narvaez analisa a situação. Ele acredita que as povoações espanholas no México se encontram a poucas léguas ao longo da costa, mas elas estão a quase 2.000 quilômetros. Então ele decide construir barcos para fugir. E no dia 22 de setembro, quase 300 sobreviventes zarpam em 5 barcos. A lenda foi relatada em romances e filmes. E como Narvaez entregou seus homens à sua própria sorte. ¿Y de eso? ¿Qué me sugieres? Que me tiréis un cabo para unir estas balsas. A partir de ahora, que cada uno haga lo que mejor le parezca para salvar la propia vida. Considerad a los de esta barca. Están enfermos y exhaustos. Dadme siquiera algunos remeros. Así que ya lo sabéis, don Álvar. Cada uno para el santo que lo cuida y no hay más autoridad. ¡Aquí se acabó España! ¡Buena navegación! ¡Maleante! Em péssimas condições de tempo, eles tentaram cruzar o Golfo do México, além do Mississippi. O próprio Narvaez nunca mais foi visto. Não saberíamos nada de sua história, não fosse pelo capitão de um dos barcos, um jovem nobre espanhol de nome Álvar Núñez, Cabeça de Vaca. Cabeça de Vaca escreveu um relatório incrível de suas aventuras. E é com base nisso que o seguimos no Golfo do México para descobrir aonde o vento e as marés o levaram naquele outono. E se ele estava saindo desta parte da Flórida, você pode ver as setas verdes apontando as correntes e a velocidade aqui e ver que pode ficar bem agitado, bem no delta do Mississippi. As setas mostram a direção mais predominante? Esta é a direção predominante das correntes. As setas azuis são a direção do vento, que geralmente é um vento sudeste. E eles seguem por toda a orla marítima. Mas às vezes aparecem frentes em sentido oposto, levando o vento mar adentro. E estes ventos costumam ser muito fortes, que sopram da terra para o mar, mas o vento mais predominante vem do sudeste. Isso é muito interessante, porque quando eles passam pelo Mississippi, são pegos por uma tempestade que chega do norte, que os leva direto para o mar adentro e causa... Bom, na verdade, quase todos se afogam. Certo. Eles mencionam isso. No final, diz Cabeça de Vaca, nos entregamos a Deus e aos perigos do mar. E não havia um homem entre nós que não tivesse a morte como certa. Nenhum de nós conhecia a navegação. Por 6 semanas ficamos perdidos, comendo milho podre, bebendo água do mar, o que levou alguns à loucura. Eu estava no timão nessa noite. Eu estava preparado para morrer. E então, na escuridão, ouvimos ondas quebrando. A terra estava próxima. Era 6 de novembro de 1528. Na aurora, eles desembarcaram. Mas o barco virou com as ondas. Fracos demais para nadar, alguns dos homens se afogaram. Eles se viram numa praia castigada pelo vento, nunca vista por homens brancos. A ilha de Galveston, Texas. Até onde você acha que eles chegaram? Sabe, considerando o estado de fraqueza deles, não acho que possam ter chegado muito além de onde você está indo. Um deles subiu numa árvore para ver onde eles estavam. Ah, eu posso ver! Posso Sim. ver a Bahia. É. Creio que eles estimaram 1,5 léguas de largura da ilha, ou seja, pouco mais de 2 quilômetros. É isso? Você acha que estaria certo? É o ponto mais largo. É. E eles até poderiam, num dia bem claro, como hoje, ver o continente no outro lado da baía, entendendo que eles estavam numa ilha. Mas a ilha era habitada por índios Karankawa.
Eles eram índios caçadores e só vinham aqui no outono. Em geral, eles partiam no fim de fevereiro ou no início de março. Na primavera, voltavam ao continente. Ah, E aqui era o que você poderia chamar de uma residência de inverno, como os nova-iorquinos que hoje vão para a Flórida. nós esperávamos ser sacrificados, diz Cabeça de Vaca. Mas quando os índios viram nosso estado, sentaram-se conosco e também passaram a chorar. Aqueles selvagens bárbaros tiveram pena de nós e dividiram o pouco que tinham de comida conosco. Você analisa todas aquelas grandes expedições dos conquistadores e os terríveis eventos que aconteceram através do Novo Mundo, Cortés, Pizarro e todo o resto. E aqui temos uma história em que um homem se coloca aqui neste ponto na situação do outro, não é? Porque Exatamente. são os índios que lhe dão um primeiro impulso para uma transformação, não é? Eles choram por ele e ele percebe que também são humanos, não Sem acha? dúvida. Eles viram pessoas desamparadas na dor, foram impelidos pela compaixão a ajudar e auxiliar essas pessoas e assim salvar Cabeça de Vaca em detrimento de si próprios, ou seja... No final foram exterminados. Sim, foram exterminados. Sim. Os Carancauas começaram a morrer por doenças europeias nesse mesmo inverno. E desapareceram para sempre durante o século XVIII. Mas mantiveram Cabeça de Vaca vivo com os alimentos da ilha. Corta como navalha. Então é fácil encontrar ostras em toda Sim, essa há muitos costa. lugares por aqui em que se encontram ostras por vários quilômetros. E durante a maré baixa, elas ficam expostas. E foi provavelmente nessa época que eles colheram ostras. Eu não sei quantas pessoas precisavam comer, mas eu não morreria de fome. A expedição se espalhou com os ventos. Os homens de outro barco foram massacrados por índios mais para o oeste. Um grupo acabou devorando os corpos dos companheiros mortos. Mas Cabeça de Vaca sobreviveu com ostras e raízes. Esta planta é um rabo de gato. E eu acho que é disto que ele falou quando disse que estava quebrando as cascas para poder comer. Tem gosto de nós. É muito bom. E era fácil de achar, eles só tinham que andar e colher, e havia muitos hectares de ostras expostas pela maré baixa. Mas dos 300 homens que partiram da Flórida, só 4 sobreviveram. Não circule nem fique à frente de qualquer veículo enquanto o barco se aproxima do atracadouro. Os Carancauas eram nômades. Na primavera, eles voltavam ao continente. E eles levaram Cabeça de Vaca consigo. Os índios haviam pensado que ele era um ser superior, mas como não tinha habilidades, ele era apenas uma boca a mais para comer. E se tornou um escravo. Foi tratado com brutalidade, mas continuou vivo. Ele estava em vias de conhecer um mundo até então desconhecido, habitado por dezenas de antigas tribos, muitas das quais hoje estão extintas. Na área entre os rios Brazos e San Antônio, ele conheceu uma dúzia de diferentes tribos. Hoje nós os conhecemos como Cuauhtequins. A vida era dura aqui, mas melhor do que com os Carancauas. Vai começar aqui. O idioma era similar. As pessoas eram mais gentis e o alimentaram. Então ele ficou e começou a negociar para eles. Conchas, pedras, peles de búfalo, tentando achar o seu lugar nessa sociedade, como os nativos americanos hoje tentam viver na nossa. Cabeça de Vaca viveu 5 anos com os Cuauhtequins, mudando todo ano entre o litoral e o interior. Em um certo verão, ele ouviu falar de 3 outros espanhóis que haviam sobrevivido ao naufrágio. Castillo, Dorantes, o filho de um médico, e Estebanico, um esperto escravo negro do Marrocos. E juntos, os 4 homens criaram um plano de fuga. Mas eles tiveram que esperar 2 anos antes que pudessem se encontrar de novo para fugirem.
Eles pretendiam caminhar quase 2.000 quilômetros até a cidade do México. Não podiam ir para o sul por causa das tribos hostis, e assim decidiram caminhar até o Pacífico. Mas por onde? Antes acreditava-se que eles tomaram a rota ao norte, através do Novo México e Arizona, até o México espanhol. Mas há uma outra possibilidade, de que eles cruzaram o Rio Grande próximo ao mar e foram para o oeste, já no México. As pistas estão no livro de Cabeça de Vaca. Uma das poucas cópias existentes está em San Marcos, e lá eu conheci Dan Olsen. Esta é uma cópia original da história de Cabeça de Vaca? Sim, é. E a página em que estamos interessados para a nossa pesquisa é a página 40. Há 4 pistas físicas do que aconteceu nesta mesma página. Uma montanha de 7 léguas, Sim. que teria mais de 30 quilômetros de extensão. Uma Sierra de 7 léguas. E as pedras lá seriam como escória de hierro. Escória. Escória Era de ferro. escória. Mas para o final da página ele encontra algumas árvores. Pinos, chicos, pinheiros, com sim. pinhões. E aqui estão os pinhões de novo. E as palavras que realmente chamam a atenção estão aqui. Cáscaras muito delgadas, ou seja, cascas muito finas. Então este é um tipo muito especial de pinheiro. Um tipo muito especial. As 2 outras pistas são mais difíceis. Ele diz que viu muitos bolsões de margarita e de álcool molido, que são minerais. Algumas pessoas já traduziram isso, ou melhor, interpretaram como margarita. Quer dizer mica ou malacacheta, que é abundante nos desertos do Arizona e Novo México. E usaram isso como base para a teoria da rota ao norte. Se olhar bem aqui, vê o que eu estou vendo? Sim. Essa palavra não é margarita. Este segundo não é igual ao primeiro, é? Não, não é. Ele tem uma perna para baixo e para a esquerda que não está bem legível. Consegue enxergar? Sim. E se olhar de perto, verá que, na verdade, é margarita, com um X. Margarita. Margarita. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer pirita de ferro. Pirita de ferro. Assim, os espanhóis foram para uma área rica em minerais. Para segui-los, cruzamos o Rio Grande e entramos no cenário desolado no norte do México. Buscando a rota de Cabeça de Vaca na América desconhecida. E a jornada continua. Está ali, ó. Logo ali. Atravessamos uma Sierra de 7 léguas. Ou marchamos por 7 léguas numa cadeia de montanhas. É como andar por toda a extensão desta serra em um dia. Foi a primeira caminhada pelo continente. O primeiro relato dos povos destas grandes terras. Mas isso jamais foi feito por terra. Talvez possamos perguntar a eles sobre os pinheiros. Você pode abaixar a janela? Buenas tardes. Muito desta história ainda é um mistério, pois não sabemos com certeza a rota que ele tomou. Nós estamos procurando os pinhões com cascas muito finas. Se soubéssemos a rota, quem sabe seu relato poderia revelar uma parte perdida da história. E como sempre, a cultura local é tudo. Esse velho conhece a história. ¿Cuándo los llevó? Pues muy agradecidos. Oh, eso lo Certo. ¿Cuándo los llevó? Certo. Muitas gracias. Gracias. Adeus. Adeus. Gracias. Adeus. Gracias. Sí, señor. Gracias. Então o velho sabia mesmo da história deles, Sim. né? Fantástico. Ótimo. Estamos no caminho certo. O velho pastor nos enviou a este leito seco de rio, onde existem pinheiros. Então esse é um deles? Ótimo. É incrível pensar que este pinhão de casca fina só foi identificado pela ciência em 1979. E como é fácil imaginar os espanhóis comendo os frutos. Ainda existem alguns no chão. Sim, é isso mesmo. Foi o melhor alimento que eles tiveram durante dias. Este ano a temporada não foi muito boa. É? É. Quando estão verdes, ele diz que você só precisa moer, fazer um bolo e comer. Se estão secos, pode comer com a casca também.
Ah. Vê como é fina? É disso que Cabeça de Vaca estava falando. É isso que os índios daqui usavam como alimento, além do cacto nopal que vimos no caminho. Mas para confirmar a rota, tínhamos que achar a Montanha de Ferro. O pessoal da área nos enviou a um lugar chamado Mont Lova, ou Colina da Riqueza. 1.300, mais de 1.300 metros montanha acima. Cabeça de Vaca diz que as pessoas aqui fundiam metais. Ele até ganhou um sino em cobre trabalhado. Há depósitos de cobre aqui e também um grande veio exposto. Ele tem a cor do minério de ferro, carregado de pirita e escória de ferro. Então, toda a escavação aqui foi feita por causa do ferro? Sim, eles escavaram isto, fizeram o buraco e algumas rochas caíram dos lados até o... Talvez você possa ajudar nas pistas como um geólogo. Eles acharam algo que causa muita discussão. Chamaram de álcool moído ou álcool em pó. Algumas pessoas dizem que pode ser estibnita, sulfito de chumbo. Também a manganês preto na periferia da área, chamada de paralucita. Os índios a usam como tinta. É exatamente isso que Cabeça de Vaca diz. Um pó negro usado por mulheres índias para pintar seus rostos. Veja, eu achei. Aqui está. Temos um pouco de manganês aqui. Fantástico. Você acha que poderia ser isto? Bom, é o tipo de manganês que chamamos de paralucita e certamente é bem preto. Nossa, brilhante. Deixei Monclova seguro de que Cabeça de Vaca usou esta rota. Ele não passou pelos povos nômades do Texas Central. Ele esteve entre as comunidades fixas no norte do México. Pessoas que viviam em casas, trabalhavam com metais e faziam comércio com áreas distantes. Os ancestrais das pessoas de hoje. Nas semanas seguintes, ele diz que caminharam entre 500 a 600 quilômetros por planícies e montanhas desertas. Eles caminhavam rumo ao norte, de volta ao Rio Grande. Mas não estavam viajando sem destino. Eles falavam as línguas e moviam-se de uma comunidade a outra, em antigas trilhas que cruzavam o grande rio várias vezes. Estas trilhas constam de mapas militares americanos desde 1850. Uma delas era a chamada Grande Trilha Comanche. Quando ela desce na direção do México, chega ao Rio Grande cruzando com a Grande Trilha Índia. Estas trilhas podem ter milhares de anos de idade. Talvez tenham sido usadas pelos primeiros migrantes mais de 12.000 anos atrás. Levamos uma guia conosco, Linda Walker, e o arqueólogo texano Bob Malouf. E em toda a trilha, encontramos lugares antes habitados por seres humanos. A viagem de Cabeça de Vaca havia começado a revelar o mapa desaparecido da América Antiga. Você pode ver que uma parte é coberta e provavelmente chegava mais longe. Esta é uma das melhores pinturas que já vimos. Você os encontra por toda a parte neste painel. Ah, estou vendo. Estas são pictóricos muito bons. São pictóricos pré-históricos recentes. O que é pré-histórico recente? De 500 DC até cerca de 1550. É a época mais provável. Verdade? Podemos ver as marcas dos dedos dos artistas. O que eles estariam mostrando aqui? Parece ser uma coisa com pernas, não é?
Em geral, são difíceis ou impossíveis de interpretar com precisão, embora muitas pessoas tentem. Bem... Então isso poderia ter algum significado religioso? Podemos até presumir que eles praticavam certos tipos de religiões xamanísticas, certamente com curandeiros, esse tipo de coisa. É este o tipo de religião que Cabeça de Vaca e seus amigos encontraram nesta rota? Sim. E pensaram que Cabeça de Vaca era um xamã. Os índios iam atrás dele procurando uma cura para alguma doença e eles o procuravam como as pessoas visitam o médico hoje. É possível que isso tenha salvado suas vidas. E como era o estilo de vida dessas pessoas? Bom, o estilo Dura. Não creio que eles pudessem parecer muito hospitaleiros à mesa do jantar. Mas temos evidências arqueológicas que demonstram que eles, na verdade, comiam qualquer coisa que caísse em suas mãos. As provas concretas de Bob vieram dos restos de fezes humanas encontrados nestes acampamentos. Quando Cabeça de Vaca disse que eles estavam comendo minhocas e aranhas, ele não estava mentindo. Este nobre espanhol estava saboreando a vida que a maioria dos humanos teve desde a Idade da Pedra. Naquela noite, achamos um acampamento próximo ao deserto. Na grande rota pré-histórica que leva à América Central. O lugar é uma povoação indígena abandonada. Encontramos buracos para moagem, como Cabeça de Vaca descreve. Estes podem ser de 2000 a 3000 a.C. até 500 depois de Cristo. Veja como eles são perfeitos, com tudo que é preciso. Então você teria um pilão de madeira para se moer sementes ou qualquer outra coisa aqui dentro? Sementes, feijões, mesquite, coisas como essas que podem ser moídas e transformadas em farinhas para a comida. Estes são bons exemplos. Cabeça de Vaca diz que estes buracos eram usados para moer os feijões mesquite e fazer os alucinógenos que os índios usavam em cerimônias. As pedras têm que ficar vermelhas. Ele também descreve como eles preparavam a comida. Vejam isso! Fervendo água com pedras quentes da fogueira. Isso é quente. Nunca vi isso ser feito. Aí está. Pronto. E como eles não tinham cerâmica, não tinham metais, não podiam colocar uma panela no fogo para Bem, não tinham, provavelmente porque eles se mudavam sempre. E esses utensílios não são muito práticos para quem sempre está mudando. Nesta região, ainda mais por ser tão irregular, onde tudo quebra muito fácil. Onde estão os saquinhos de chá? Ah, inglês! É tipo inglês ou será o oriental? Eu não sei. Vocês é que são os peritos nisso, Michael. São diversos e estranhos os caminhos dos humanos, ele diz. E eles continuaram seguindo o sol, cruzando a área da Sierra Madre. Embora falássemos 6 idiomas indígenas, diz Cabeça de Vaca, ouvimos 1000 diferenças em suas formas de falar. Mas eles sempre nos entendiam e mantivemos nossa autoridade com os índios. E finalmente chegamos à pequena aldeia de San Carlos. Henrique! Oi, como vai você? É mesmo um grande prazer. Finalmente conseguimos. Michael, quer uma cerveja? Ah, eu adoraria, obrigado.
Boa viagem. Tá. Boa viagem. Querem saber? Foi divertida. Foi divertida. Mas também nos disse mais coisas sobre Cabeça de Vaca e no que ele estava se tornando. Algo havia acontecido a ele sofreu uma transformação. Não era mais um índio, não era mais um espanhol e um cristão. Ele era um novo homem. Você o analisa como um homem que ficou entre as duas culturas. De certo modo, creio que ele é o primeiro homem moderno a passar por isso. Você não acha? Que aprender algo que poucos espanhóis conheciam, que os índios eram seres humanos e muitos na Espanha não queriam seres humanos nessa época, queriam escravos apenas. O inverno estava chegando quando eles saíram destas planícies. O último grande obstáculo, a paisagem agreste à volta do Copper Canyon. Um dos maiores grupos nativos das Américas ainda vive aqui, os Tarahumara. As pessoas aqui são as mais abertas e inteligentes que conheci, diz Cabeça de Vaca. Suas mulheres se vestem melhor e mais simples do que em qualquer outra área indígena que eu vi. Os Tarahumara são descendentes de povos que já habitaram toda a área de planícies no norte do México. Eles adotaram poucas coisas úteis dos europeus, como o violino, as cabras, a macieira e o arado de metal. Por aqui? Ah, ¿sí? Como punta de como ese fierro. ¿Por dónde? Enséñame dónde, ¿no? ¿Por dónde? Por aquí, sí. Voy. Lo pone así, creo, sí. Pero más seguro. Eles tinham um pedaço de rocha que era trabalhado até chegar à forma de encaixe nesta cavidade e que usavam como uma ponta para quebrar a terra. Não há estradas cortando suas terras. Eles ainda viajam a pé. Eles se dizem pessoas que caminham eretas, referindo-se ao coração tanto quanto à postura. A esta altura, Cabeça de Vaca podia ver sinais da presença espanhola. Um índio usando uma bainha de espada como amuleto, seu mundo não estava distante. Bom, é aqui que vamos dormir esta noite. E parece bem confortável. Ele sabia que agora deveria deixar o mundo indígena. Mas por mais que ele quisesse isso, também sabia que estava deixando para trás coisas de valor. Ao ler seu relato, creio que ele permaneceu cavalheiro cristão. Ele ainda acreditava na missão de civilização da Espanha, mas já não era mais um conquistador. Se você tivesse que explicar a alguém o que há de bom nesta vida, quais seriam as coisas que você apontaria como valores? ¿Qué es lo bueno de la vida aquí, en las barrancas? Ele entendeu que os povos das Américas também eram humanos. La raíz de soco. Ahue. Aquí no. Como os Tarahumara diriam, Cabeça de Vaca aprender a caminhar ereto. Ele diz que a vida é boa aqui, porque tem cabras, tem fezes de cabras. E isso é bom porque colocamos na terra para o milho crescer, para fazer tortilhas, e fazer pinóis, e para fazer casvino.
E eu digo, por que você faz casvino? Ele diz, para fazer uma fiesta. E para você dançar, a dança especial que dura a noite toda. É para Deus trazer água. E por que precisa de água? Ele diz, para o milho nascer. Esse é o círculo. O E se círculo. você pergunta, ele continua respondendo Fantástico. as mesmas coisas. Fantástico. Pues ya casi no andan de las ramas, casi no. Eles não caminham mais diretos. Casi no. Muy poco. Então pessoas como eu já não caminhamos eretos ou No, direitos? casi no, muy poco. Siempre. São muito poucos os que caminham. Desculpe. Se caen por... Mas como Cabeça de Vaca usaria essa cultura em seu retorno? A odisseia de Cabeça de Vaca estava chegando ao fim. Nesse inverno, eles passaram pelos canyons arborizados em direção ao Pacífico. Após mais de 3.000 quilômetros, ele estava próximo a reentrar o mundo que um dia havia conhecido. Chegamos a uma paisagem maravilhosa, ele diz. Fértil, com rios, florestas e campos. Nenhum lugar do mundo, ao nosso ver, pode ser tão rico e lindo. ¡Alonso! ¡Alonso! ¡Ahí! ¡Álvar! ¡Álvar Esteban! ¡Eh! E assim, Cabeça de Vaca reencontrou a si próprio, o homem que havia sido tantos anos antes. Eram espanhóis caçadores de escravos. Eles já haviam escravizado a todos na área. E como um choque para Cabeça de Vaca, prenderam seus companheiros indígenas para escravizá-los também. No rio Sínola, ele defendeu os índios. Por um momento, ele pensou que os espanhóis iriam matá-lo. Eles estavam irados, ele diz, e eu estava irado. Disseram aos índios que eu era um espanhol como eles, mas não valia nada. E eles, os cristãos, eram senhores a quem os índios devem servir e obedecer. Os índios recusaram-se a acreditar que Cabeça de Vaca e seus amigos fossem da mesma raça, a mesma criação que os caçadores de escravos. De acordo com Cabeça de Vaca, eles disseram o seguinte: os índios disseram que os cristãos estavam mentindo, porque nós viemos da aurora e eles vieram do pôr do sol. Nós viemos nus e eles vieram em boas roupas, com cavalos e com armas. Nós curamos os doentes, os cristãos matam os vivos. E também não pedimos nada e demos tudo o que recebíamos, enquanto os cristãos só pareciam dispostos a roubar tudo o que pudessem e nunca dando nada a ninguém. Esta foi a resposta que os índios deram ao intérprete dos cristãos. Ele se manteve firme e exigiu que os espanhóis deixassem a ele e seus índios livres. Finalmente, quase 10 anos após partir de Cuba, ele entrou como um fantasma na aldeia de Culiacán, para o assombro dos colonos espanhóis. Eles foram as primeiras pessoas a cruzar o continente a pé e viram coisas que nenhum forasteiro poderia conhecer. Mas não há um final feliz para esta história. Após voltar à Espanha, ele lutou por um governo benevolente nas Américas. Mas foi arruinado por seus inimigos e morreu na miséria, deixando apenas seu diário como legado. Em
Enquanto ele esteve perdido, o mundo havia mudado ainda mais. Os conquistadores haviam levado suas espadas da Flórida ao Chile. Sua bravura e sua cobiça os havia levado ao lago Titicaca e às alturas de Machu Picchu. O custo foi a derrota de antigas civilizações, dezenas de milhões de mortos pela violência e doenças europeias e a exploração do ambiente natural das Américas. Na Espanha, estes eventos afetaram as pessoas sensíveis da época. E elas começaram a questionar a injustiça das conquistas. Todas as grandes civilizações trataram os povos de cores ou credos diferentes como alienígenas. Mas na Espanha católica, esse princípio foi questionado. Os índios teriam direitos humanos? O que significa ser humano? Em 1550, o Conselho Real reuniu-se em Valladolid para ouvir duas grandes mentes da época, o dominicano Las Casas, falando pelos índios, e o filósofo Sepúlveda, pela missão da Espanha imperial. O debate foi realizado aqui. É um grande momento da história mundial, a primeira vez em que os princípios dos direitos humanos universais e justiça mundial foram debatidos. Aconteceu aqui. Sepúlveda concluiu dizendo isto: que seres humanos não são iguais, que alguns são superiores a outros e que os habitantes do Novo Mundo eram escravos naturais, porque eram bárbaros e desumanos. Como se poderia colocar em dúvida que foram conquistados por nossa bondosa nação, que é tão rica em virtudes? Las Casas falou a seguir, apresentando uma enorme pilha de documentos, 40 anos de pesquisas. Os queixos dos conselheiros caíram. Devem ter pensado que ele iria falar vários dias. E foi assim, ele falou por 5 dias. E a base de seu argumento era esta, que as conquistas no Novo Mundo eram erradas e tinham que cessar. O único caminho seria a conversão pacífica através do amor e bondade. Não há nação no mundo, disse, por mais selvagem que seja, que não possa aprender a civilização humana. Todos os povos do mundo são seres humanos. E a definição de ser humano é que todos somos seres racionais. Temos as mesmas faculdades, vontade, capacidades e compreensão. Todos sentimos prazer na bondade. A guerra contra os nativos do Novo Mundo é errada, porque é injusto combater e ferir seres humanos. E todos os povos do mundo são humanos. O rei ouviu. Ele ordenou que as conquistas cessassem, enquanto o problema era analisado a fundo. Mas ele não podia deter a história. Na realidade, as conquistas continuaram, motivadas, como sempre, pela ganância pelo ouro. E quanto aos conquistadores em si? Os homens que dominaram o Novo Mundo. O que pensaram ao olhar para trás? Ele morreu na miséria. Um antepassado de Stuart Sterling foi um deles. Ele lutou em batalhas no Peru, viu Atahualpa morto, casou-se com uma princesa inca
mas tinha sangue em suas mãos. Ele escreveu este extraordinário documento endereçado ao rei Felipe II. Em seu leito de morte, aos 78 anos, ele endereçou ao rei uma notável confissão. Eu, o capitão Monsicier de Lequissamon, deixo aqui meu último testamento. Antes de mais nada, pela paz da minha alma, declaro que por muitos anos quis falar com Sua Majestade Católica, o Rei Felipe. Peço que Sua Majestade entenda que o motivo que me leva a dizer isto é a paz da minha consciência, pela culpa que eu carrego. Nós destruímos com nossa maldade o governo que era apreciado por estes nativos. E agora chegou-se a tal ponto em que estes nativos, sem qualquer culpa, tornaram-se pessoas que não conhecem o bem. Assim, tiro o peso da minha consciência. Não há nada mais que eu possa fazer para corrigir estas injustiças, a não ser com estas palavras, pois eu sou o último dos conquistadores a morrer. Que bom que você viu isso. Versão brasileira BKS.